Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Dunche de Abrantes larga na frente pela disputa da presidência do Flamengo. Reforço na área. Dirigente do Flamengo faz publicação enigmática e agita redes sociais. Sem tostes, Flamengo pode abrir cofres na última janela do Landim. Flamengo não para em Claudinho e pode anunciar lateral direito desejado pelo Barcelona. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá você, muito boa tarde. Uma pesquisa a qual o mundo rubro-negro teve acesso mostra que o Rodrigo Dunche de Abrantes, candidato do presidente Rodolfo Landim, larga na frente pela disputa da presidência do Flamengo. Ele aparece numericamente à frente dos outros dois candidatos confirmados até agora para a disputa, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Maurício Gomes de Matos, o MGM, embora dentro da margem de erro da pesquisa. O Dunche de Abrantes foi o preferido de 25% dos 400 sócios do Flamengo entrevistados pelo Instituto Mapear entre 30 de junho e 7 de julho. O BAP aparece em segundo com 22% e o MGM aparece em terceiro com 18%. Embora o Dunche esteja aí numericamente à frente, os três estão empatados dentro da margem de erro de 5 pontos. Nesse cenário, 31% dos eleitores se disseram indecisos ou não souberam responder, enquanto 5% declararam voto branco ou nulo. Entretanto, o Dunche de Abrantes também lidera em outra medição, mais preocupante para o vice-presidente do Flamengo. Ele também tem a maior rejeição entre os entrevistados. Segundo pesquisa, 27% dos sócios do Flamengo não votariam em Dunche de Abrantes em nenhuma hipótese. Tem a mesma posição em relação ao BAP, 18% dos eleitores, enquanto apenas 9% declaram que não votariam em MGM de jeito nenhum. Williman já decidiu que não vai ser candidato. O Valim, nesse momento, trabalha para viabilizar a sua candidatura contra o Landim à presidência do Conselho Deliberativo do clube, e o Bandeira de Melo, que é deputado federal, declarou que só vai ser candidato se for indispensável. As candidaturas têm que ser inscritas entre os dias 10 e 30 de setembro. Além de candidatos à presidência e vice-presidente do Flamengo, cada chapa precisa também ter o apoio de ao menos 128 sócios que aceitem integrar os corpos transitórios dos conselhos deliberativo e de administração do clube. A pesquisa também mediu o peso do apoio do Bandeira de Melo e do Landim aos seus candidatos. O levantamento constatou que uma adesão do ex-presidente impulsaria a candidatura do MGM, com 34% dos entrevistados afirmando que esse apoio aumentaria a chance de votarem no ex-vice-presidente na segunda gestão do Eduardo Bandeira de Melo, contra apenas 11% que dizem que o apoio diminuiria a chance de escolherem o MGM. Já o Landim aparece como cabo eleitoral menos forte para o Dunche, a quem já declarou apoio. A pesquisa indica que o endosso do presidente Landim aumenta em 24% a chance dos sócios votarem no vice-presidente Dunche, mas 16% dos entrevistados dizem que o apoio diminuiria as chances deles escolherem o Dunche em dezembro. O Instituto Mapear também perguntou aos sócios se eles vão de fato votar ou não. A grande maioria dos entrevistados, 89%, respondeu que sim. As eleições no Flamengo vão ocorrer entre os dias 1º e 10 de dezembro. A data exata deve ser confirmada 40 dias antes dessa votação. Aí eu te pergunto, você já tem o seu candidato à presidência do Flamengo? Coloca aí que eu quero saber quem é. Especulado no Flamengo, o ponta uruguaio Facundo Pelistri está de saída do Manchester United. O jogador pediu para ser negociado nessa janela pelo clube. A informação é do jornal inglês Sky Sports. O Pelistri é titular na seleção uruguaia e tem 22 anos, mas no Manchester United não tem muitas chances. Assim, o jogador pediu para ser negociado. O Flamengo já teve o seu nome ligado ao jogador
algumas vezes. Entretanto, nesse momento, ainda não fez uma proposta oficial pelo ponta. Se depender do histórico do confronto, o torcedor pode esperar mais um resultado positivo no Maracanã, porque no confronto direto com Fortaleza, o Flamengo tem ampla vantagem, principalmente de 2019 para cá. Nos últimos 5 anos, o Mengão se desgarrou no confronto e abriu vantagem no retrospecto. Em 10 jogos, o Mengão venceu 7, perdeu 2 e empatou 1 contra o Fortaleza. O favoritismo se mostra todo a favor do Flamengo, mas existem 2 jogos que sujam o histórico recente. Em 2022, o Flamengo perdeu os 2 jogos para o Fortaleza pelo Brasileirão, mas no ano passado as coisas já voltaram ao normal e essas 2 derrotas aconteceram depois de um longo período de invencibilidade. No retrospecto geral, são 22 jogos, com 12 vitórias do Flamengo, 7 derrotas e 3 empates, sendo a maior goleada do Mengão foi em 1981 por 8-0. O Flamengo marcou 43 gols e sofreu 23, ou seja, uma boa defesa nesses 22 jogos. Já a média do ataque é de 1,95 por partida. Esse jogo entre eles vai ser amanhã aqui no Maracanã e a bola vai rolar a partir das 20 horas, horário de Brasília. O Bruno Spindel foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, pelas críticas que ele fez à arbitragem e à CBF naquele empate em 1-1 contra o Bragantino no dia 4 de maio. Em votação praticamente unânime, com apenas um voto contra, ele escapou da pena de 20 dias imposta pelo tribunal no primeiro julgamento. O presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação, Wilson Seneme, reconheceu que houve erro do VAR em entrevista pouco depois da partida. A saída de Rodrigo Tostes da vice-presidência de Finanças do Flamengo para apoiar o BAP nas eleições veio acompanhada de uma mudança de postura no mercado. Há poucas semanas, o departamento de futebol afirmava que o clube adotaria uma postura modesta no mercado em função dos investimentos no início do ano, mas as movimentações recentes indicam mudanças de plano. O Tostes foi parte fundamental para a reestruturação e crescimento exponencial das finanças do Flamengo. Ele comandou a pasta na gestão do Bandeira de Melo entre 2013 e 2015, quando o clube iniciou a sua fase de recuperação. Ele reassumiu a função na gestão de 2020, depois de justamente o Valim deixar o cargo. O presidente Rodolfo Landim optou por acumular a função na reta final de seu segundo mandato. E foi justamente após o mandatário assumir o cargo que surgiram as notícias de procura do Flamengo por jogadores de peso, mesmo com as falas recentes do Marcos Braz sobre a janela pontual. Há jornalistas que garantem que o Flamengo deseja contratar tanto Lucas Paquetá quanto o Claudinho nessa janela de transferências. Essa dupla dificilmente não faria o clube superar os 158,1 milhões de reais gastos no início da temporada, que representam a segunda maior janela de transferências da gestão do Landim. É importante destacar que a chegada do Paquetá está distante, mas pela postura do West Ham, com a previsão de demora para a resolução do caso que é acusado de manipulação de apostas na Inglaterra, o Flamengo tentou o seu empréstimo. O modelo não foi aceito e informações apontam que o clube se mostrou disposto a fazer uma oferta de compra, mas o clube inglês não deseja liberar o seu camisa 10. Ainda assim, o Paquetá deve conversar com a diretoria para tentar ao menos viabilizar que os clubes abram negociação. Caso ele seja bem sucedido e o West Ham aceite vendê-lo, o Flamengo muito provavelmente teria que gastar no mínimo acima de 25 milhões de euros, 146 milhões de reais na cotação atual. Valor que é apenas especulação de um possível enorme desconto pela incerteza sobre o futuro do jogador. O West Ham, ele pagou 60 milhões de euros, 300 milhões de reais para ter o Paquetá em 2022. Antes da polêmica, aliás, falava-se na Inglaterra da sua ida para o Manchester City do Guardiola por cerca de 100 milhões de euros, 600 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo precisa contar com a grande redução de valores e ainda assim seria a maior contratação da história do clube, com muita vantagem.
O negócio que ocupa esse posto no momento é a contratação do Gerson, que foi comprado por 92 milhões em 2023 e em segundo vem o Pedro por 88 milhões. Se a chegada do Paquetá é difícil, a expectativa é que o Flamengo, enfim, conclua a contratação do Claudinho após 3 janelas. O Flamengo já enviou proposta ao Zenit pelo meio-campista e aguarda a resposta oficial. Dizem que o Zenit aceitou. O negócio pode sair por 99 milhões de reais. De acordo com o portal GE, a proposta é de 15 milhões de euros, 88 milhões de reais fixos, mais 2 milhões de euros, 11,7 milhões de reais, em bônus por metas, o que totalizam 17 milhões de euros, 99,7 milhões de reais na cotação atual. Ainda que inferior à do Paquetá, é uma negociação com valores extremamente significativos. A contratação dos 2 jogadores nessa janela, algo especulado como interesse do Flamengo, representaria um gasto superior a 200 milhões de reais em apenas 2 jogadores. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado! A janela de transferências abriu nessa quarta-feira e o Flamengo já se movimenta no mercado da bola e, em meio a isso, o Marcos Braz fez uma publicação enigmática que agitou as redes sociais. Não demorou muito para que a publicação do Braz viralizasse no X, antigo Twitter. Ele publicou a foto de um pavão azul e escreveu: "Tem algum Sherlock Holmes online?" Torcedores do Flamengo, claro, começaram a especular. Será que vem reforço por aí? Quem será? O fato é que a postagem do dirigente rubro-negro deixou a torcida curiosa, porque sempre que ele posta algum enigma, logo depois aparece uma contratação. Vale ressaltar que ainda nessa quarta-feira o Flamengo avançou nas negociações pelo Claudinho com o Zenit da Rússia. A cor predominante do clube russo, inclusive, é azul. Isso foi suficiente para que os torcedores rubro-negros associassem a publicação do Braz com a chance do acerto com o meia Claudinho. Aí eu te pergunto, o que você acha que o Braz quis dizer com mais esse enigma? Coloca aí! Conforme informação do jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo tem mais um nome na manga como prioridade para a lateral direita, caso Wesley seja mesmo vendido. Trata-se de Wanderson, que foi revelado pelo Grêmio e joga no Mônaco da França e já foi alvo nos últimos meses de alguns dos maiores clubes da Europa, como o Barcelona, o Tottenham e o Napoli. O Wanderson, inclusive, chegou a ser convocado pelo Fernando Diniz para a seleção brasileira. Entretanto, ele perdeu espaço no Mônaco desde que se lesionou ainda em 2023. O jornalista ainda apurou que um empréstimo não está descartado pelo time francês. Vale lembrar que o Wanderson tem 23 anos, 1,73 de altura, já fez 2 jogos pela seleção brasileira. É um lateral direito que também pode jogar de meia direita ou ponta direita. O seu empresário é o Giuliano Bertolucci, com quem o Braz tem um ótimo relacionamento. E o seu contrato com o Mônaco vai até 30 de junho de 2028, com o passe avaliado pelo site Transfer Market em 20 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Wanderson? Você conhece o Wanderson? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Ézio Bonfim de Botuporã, na Bahia. Alô, meu amigo pastor José Miguel, que manda os parabéns para o seu filho William, lá de Brasília. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Hernani Souza. Alô, sua esposa Cléo, lá de Sorocaba, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Sérgio Martins de Paranaguá, litoral do Paraná. Alô, meu amigo Titico Flazico de Ingazeira, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Manuel Ferreira. Alô, seu filho Miguel, de 8 anos,
de Água Doce, no norte do Espírito Santo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luciano Antônio. Alô, amiga Maria do Amparo. Alô, amigo Júnior Heleno, da Rua do Carmo, em Itabaiana, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Robério Oliveira. Alô, seu padrinho Manuel de Dulce, em Várzea Nova, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias Batista. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seu filho Sávio Luiz. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Pedro Araújo. Alô, flamenguistas de Santarém, no Pará. Alô, amigo Raimundo Nonato Martins, de Altos, Piauí. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Ferreira de Souza. Alô, sua neta Manuela Lima, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Manuela. Muita saúde para você, tudo de bom, muitos anos de vida. Comemore bastante o seu dia, Manuela. Parabéns. Alô, meu amigo Eledir Brandão. Alô, sua irmã Jane Shirley, de Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. Parabéns pelo seu aniversário também, que é hoje. Muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom para você, minha amiga Jane. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!